Gente, eu estou falando sobre pessoas que foram importantes na construção da nossa fé, da nossa crença. E falei sobre Abraão, o patriarca dos hebreus, que também, de certa forma, é patriarca dos islâmicos. Falei sobre Moisés, sobre a lei mosaica e a importância da lei para a construção da nossa religião, o cristianismo. Nós, de certa forma, derivamos da experiência de Abraão, derivamos também da experiência de Moisés, porque são precursores da revelação maior de Deus, que é Jesus Cristo. Tenho citado aqui algumas vezes o início da carta aos Hebreus, tendo Deus muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Então Jesus não apareceu num vácuo histórico. Jesus não apareceu falando de um Deus que ninguém nunca tinha ouvido falar. Jesus surgiu falando de um Deus e Pai de todos, mas dentro de uma religiosidade já estabelecida, num palco já construído, que era a cidade de Jerusalém e a Galileia dos gentios. Mas Jerusalém é a cidade principal. A Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. A Jerusalém que recebe a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que rejeita a palavra de Deus. É nessa Jerusalém que Jesus vai morrer, é nessa Jerusalém que Jesus vai ressuscitar, é nessa Jerusalém que o Espírito Santo será enviado no dia de Pentecostes, e é a data que alguns entendem como a inauguração formal da Igreja de Jesus Cristo. Não a igreja institucional, mas a fraternidade de fé que se reúne ao redor do testemunho de Jesus Cristo, no poder, na bênção do Espírito Santo. Então, Jerusalém é o palco do nascimento da igreja cristã. Mas por que Jerusalém? E é aí que entra o personagem de hoje, o rei Davi. Davi também nos dá a sua contribuição, por ser ele, de certa forma, o artífice, o arquiteto desse palco, onde se desenrolam a partir de então os principais fatos da revelação gradual, progressiva de Deus ao povo de Israel, que vai culminar na nossa era, como nós chamamos na era cristã, com o advento de Jesus Cristo. Eu confesso que eu me sinto tentado a ler diversos textos. Há muitos textos que seria interessante ler nesse momento. Eu li na abertura do culto, nem todos estavam aqui, o Salmo 132, que já é alusivo a isso. O Salmo 132 fala do desejo que Davi teve no seu coração de construir um templo, construir uma casa para Deus. E eu vou começar por um texto, então, histórico, ligado a isso, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nessa época, Samuel já está morto, mas o livro ainda segue contando a história, usando o seu nome. O primeiro livro de Samuel conta a história desse profeta, e depois a história segue com outros personagens. O livro leva o nome de Samuel. Samuel não é o seu autor. Samuel é, eu diria que o início do livro, é o personagem do início do livro, e depois outros vão aparecendo. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, é uma conversa entre Davi, Deus, e o profeta Natã. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois Yahvé lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Natã respondeu por si, pelas experiências que ele já tinha percebido na vida de Davi, na história de Davi, ele intuiu que tudo que Davi fazia dava certo. Davi era um homem bem-sucedido em todos os seus caminhos. Então, quando Davi expôs a sua intenção, eu moro num palácio feito de cedro,
o rei Hirão de Tiro, Fenícia, Líbano, havia mandado pranchas de cedro como uma espécie de aliança com Davi, e Davi fez um palácio para si. E ele estava desconfortável, porque a arca de Deus, símbolo da presença de Deus entre eles, estava debaixo de uma tenda feita com peles de animais, e ele, Davi, estava morando num palácio, nada como os palácios de Brasília, mas uma casa de madeira, não é? E aí Natã, por si mesmo, na sua intuição profética, fala: não, Davi, faz o que você está pensando, porque Deus está sempre com você. Verso 4. Porém, sempre tem um porém, naquela mesma noite, a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi. Assim diz Yahvé: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos a tua graça e a tua bênção. Amém. Davi é um personagem difícil da gente analisar. Quando a gente romanticamente vê o rei poeta, o salmista, o músico, nós vemos a descrição simples lá da juventude. Um jovem ruivo de gentil aspecto, parecido comigo, garoto bonito, boa praça, tocava seu instrumento de cordas, você pode chamar de lira, não é? E tangia com arte, era um poeta, cuidava das ovelhas de seu pai, um menino simples, talvez um filho bastardo, talvez por isso ele tenha dito no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Possivelmente Davi não fosse um filho legítimo de Jessé. Por isso, quando Samuel, mandado por Deus, o velho Samuel, vai até a casa de Jessé por ter ouvido de Deus o seguinte: eu rejeitei a Saul. Saul não obedece. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos, um deles será rei no lugar de Saul.
Quando Samuel chega lá, vão passando sucessivamente 7 filhos de Jessé, um mais forte, mais bonito que o outro, e Samuel vai dizendo, não é nenhum deles, não tem mais nenhum, e aí fala, tem o mais novo, está lá no campo cuidando das ovelhas, mandem chamá-lo. Quando Davi chega, e essa parte da Bíblia que faz a descrição simples, um mancebo, um jovem ruivo, de gentil aspecto, traços bonitos. Ele então é apontado por Deus como o próximo rei de Israel. E Samuel derrama sobre a cabeça de Davi uma porção de azeite e diz que ele será rei no lugar de Saul. Só que Saul está vivo. E durante ainda muito tempo Saul reina e há uma mudança então desse Davi, que era um tocador de ovelhas e um tocador de lira, um poeta e um rapaz franzino. Ele vai aparecer depois num outro cenário. Ele é um guerreiro. Ele mata leão, ele mata urso, ele mata gigante, e ele se torna famoso porque ele é de fato valente. Parece que são 2 personagens totalmente distintos. E dali a pouco o rei Saul vai ficando com ciúme de Davi, que se tornara seu genro, porque o próprio rei havia prometido a mão da filha para quem matasse o gigante filisteu, Golias. Então Davi se casa com a filha do rei, de pastor de ovelhas a genro do rei. Davi subiu rapidinho, não é? Sem concurso público. Davi ascendeu rapidinho. E ele então passa a orbitar ali o palácio, mas também se torna um homem de confiança e um homem de guerra. E como o rei fica com ciúme dele, o rei até está afim que ele morra. E começa a mandá-lo para certas batalhas difíceis, na expectativa que Davi morra. Só que Davi vai ficando cada vez mais famoso porque ele é sempre bem sucedido. Por isso que Deus disse a Natã, fala para Davi que eu sempre fui com ele por onde quer que ele estivesse, em qualquer lugar que ele estivesse. Então as batalhas de Davi eram vencidas, ele foi ficando famoso, e até que uma hora o ciúme do rei Saul se torna tão doentio que ele foge, né? O rei Saul atira uma lança e Davi sai pela janela, não vai lutar com seu sogro, não vai matar o rei, ele então foge e passa a viver no deserto, e a Bíblia vai dizer que um grupo de desocupados, de gente renegada se junta a Davi. E ele se torna aquilo que hoje, no Rio de Janeiro, nós chamaríamos de um miliciano. É sério. Davi se torna um mercenário. Davi se torna um guerreiro com uma tropa sem dono, que oferece seu serviço a quem pagar mais. Então Davi acaba tendo seus valentes, os valentes de Davi é uma lista com 30 valentes, e o grupo também chega a 300 também, é interessante. Quem tiver paciência, leia que está tudo na Bíblia, não estou inventando nada disso, está tudo na Bíblia, não é? Vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, e 1 Crônicas, 2 Crônicas, no comecinho você vai achar tudo isso lá. Então Davi começa a fazer uma série de guerras aqui e acolá, e ele transita entre os inimigos de Saul, que são os filisteus, e o próprio povo de Saul, que tem certa simpatia com Davi. Davi vai vivendo essa vida de foragido, mas ao mesmo tempo vai resolvendo o caminho dele. Ele já havia sido escolhido como rei. Não toma o reino pela espada, mas ele sobrevive. Ele sobrevive entre a perseguição do seu povo e a perseguição dos filisteus. Ele acha um caminho de consolidar a sua segurança e fazendo patrimônio. Casa com 2 mulheres, uma delas é rica, a outra é bem relacionada, e com isso ele vai se aproximando das famílias de Judá. Quando o rei Saul morre em batalha, morto pelos filisteus, Davi é convidado para ser o rei da sua tribo. Ele se torna o chefe da sua tribo. E aí aparece a divisão, que depois vai reaparecer, não é, entre as outras tribos e a casa de Davi. Davi é um líder militar. Interessante. De um franzino camponês, tocador de lira e de ovelhas,
ele se torna um estrategista militar e um hábil político que sabe se casar e sabe fazer alianças para conseguir viver e viver bem. Com a morte de Saul, ele começa a reinar sobre Judá, depois de 7 anos, reina sobre as 12 tribos de Israel. Só que aí ele tem aquele seu exército particular, a sua tropa de elite. E o exército de Davi é leal a Davi. As outras tribos são um exército de reserva. Quando Davi vai para a guerra, quando a gente lê o texto lá do pecado de Davi, quando ele chama Urias, Urias, vai lá para a tua casa. Urias fala assim, Joabe e os seus homens dormem ao relento. Israel dorme nas tendas. Eu não vou para minha casa. Por que Israel dormia? Aliás, Judá e Israel dormem nas tendas. Por quê? Porque quem fazia a guerra era a tropa de elite de Davi, Joabe e os seus mercenários. Eram eles que resolviam as coisas. O exército das outras tribos, esse exército de camponeses convocados de vez em quando para a guerra, eles eram uma espécie de retaguarda, eles ficam nas tendas. Quando precisava deles, Joabe mandava chamar. Então a tropa de confiança de Davi era Joabe e o seu exército profissional. Era neles que Davi se fiava. Então essa valentia de Davi, ela era admirada pelos homens e ao mesmo tempo ele tinha uma grande lealdade deles. A Bíblia conta uma história que ele estava nas cercanias de Belém e a sua terra de nascença, e do alto da colina ele viu o poço de onde ele bebia água quando era menino. E os filisteus estavam acampados ao redor do poço. E Davi pensou alto, quem me dera poder beber da água do poço ali de Belém. Ele só pensou alto. 2 homens, furtivamente, foram lá, entraram no meio do acampamento dos filisteus, encheram um cantil de água e trouxeram para Davi. Você não queria água do poço? Está aqui, bebe. Aí Davi falou, como que eu vou beber esta água que vocês, a custo de suas vidas, eles não morreram, mas colocaram a vida em risco, foram buscar. Ele derrama a água no chão e diz assim, eu entrego esta água como oferta de libação, oferta líquida, um sacrifício ao Senhor. Mas essa era a lealdade que os homens de Davi tinham com ele. Eles colocavam a vida em risco para dar água do poço que Davi queria beber. Vocês estão entendendo que vínculo era esse? Quem eram esses homens? E o que Davi representava para eles? Então é difícil a gente imaginar como é que o pastor de ovelhas, tocador de lira, se tornou um guerreiro tão habilidoso, tão impressionante. Mas o problema não é isso, é que o guerreiro mata muita gente. Davi tinha muitas guerras nas costas e muito sangue nas mãos. Quando ele venceu todos os seus inimigos e quando ele descansou das suas guerras, aí ele constrói o seu palácio na cidade que ele conquistou. E Davi era tão habilidoso que ele resolveu, como eu falei algumas semanas atrás, ele resolveu conquistar uma cidade que não pertencesse a nenhuma tribo antes, para ali estabelecer o seu domínio. Por quê? Porque ele estaria em um território neutro, eu não estou favorecendo nenhuma tribo. Eu conquistei uma cidade, Salém dos Jebuseus, aquela que nós chamaremos depois de Jerusalém. Ele conquista a cidade que nunca havia sido vencida pelos israelitas, ela tinha uma fortaleza difícil de conquistar, e os jebuseus disseram para Davi assim, você nunca vai entrar aqui. Cegos e aleijados conseguem defender esta cidade. Você não entra aqui. Aí Davi fala assim,
quem entrar nessa cidade e conquistar vai ser o general, vai ser o chefe. Quem matar esses cegos e aleijados que eu odeio tanto. Quando eu li esse texto, falei, caramba, isso nem parece o rei Davi, né? Esses cegos e aleijados que eu odeio tanto. E aí Davi fala para eles, entrem pelo poço. Existe uma canalização que dava acesso à água, e eles driblam, digamos assim, essa questão da muralha, entram pelas cisternas, e Joabe conquista a cidade. E ela se torna a cidade de Davi. Então Davi agora é rei de Judá, da sua tribo, ele é rei das outras tribos, mas ele se torna também rei daquela cidade. Jerusalém é a cidade de Davi. Interessante que os cananeus tinham essa cultura, né, das cidades-estado, mais ou menos como os gregos. Então Davi se torna triplamente rei. Foi primeiro feito rei da sua tribo, depois foi rei das outras 11 tribos, e por fim ele conquista a cidade de Jerusalém e a assume como sua cidade. Então, Jerusalém é a cidade do grande rei Davi. E ali há um monte especial, há o Monte Sião, um lugar onde acreditava-se Abraão havia quase sacrificado seu filho Isaque. No Monte Moriá, Monte Sião, são montes vizinhos ali. Tudo isso está dentro de Jerusalém hoje. Então, quando Davi conquista aquela cidade, ele faz seu nome glorioso. Quando ele pensa, estou em paz, estou morando no meu palácio, os outros povos vizinhos estão me pagando tributo. Ele matou edomitas, matou amonitas, matou sírios, matou mesmo, estou usando o verbo correto. Fez muita guerra, mandou matar muita gente. Na família dos edomitas, que são meio aparentados, Davi decidiu fazer o seguinte, ele pôs lá uma medida, colocou a turma em fila, esticou uma corda. Uma medida, 2 medidas, mata. Terceira medida, poupa. Ele dizimou 2/3 dos homens de Edom. Davi não era um homem manso. Davi era um homem de guerra. De fato, ele se tornou um homem de guerra. Então, quando ele quer construir o templo porque está em paz, Deus não deixa. Você não, Davi. Tem muito sangue nas tuas mãos. Já que você agora está em paz, teu filho vai assumir o reino em paz, teu filho vai fazer um templo. Mas de que forma então Davi contribui para a nossa religião? Eu vejo alguns aspectos. A primeira coisa, Davi nos deu algo que foi bom por um lado e foi ruim por outro. Davi nos deu um conceito de um lugar para Deus morar que seja digno. Embora Deus tenha discordado de Davi. Davi, por que você quer fazer uma casa para mim? Eu é que vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer o teu nome grande, e eu vou dar descendência a você, e os teus filhos vão reinar. Eu é que estou fazendo uma casa para você. Davi disse certa vez, Deus me deu muitos filhos. E Salomão vai reinar no meu lugar. Então a casa de Davi era uma casa grande. Então não é você, Davi, que faz uma casa para mim, sou eu que faço a tua casa. Mas Davi preocupou-se com isso, em tratar dignamente Deus, em honrar a Deus. E a maneira como ele achou para honrar a Deus, era fazer um lugar onde a Arca da Aliança estivesse ali posta. Só que aí ele nos dá uma segunda contribuição, que é a ideia da gente convergir para um ponto comum. Um lugar onde a gente se encontre, um lugar onde a gente se reúna. A lei de Moisés já previa isso. Uma vez por ano, o israelita tinha que ir lá onde estivesse o tabernáculo, onde estivesse a tenda onde Deus morava, e ele oferecia o sacrifício de expiação, oferecia as ofertas de gratidão. Havia os ritos, as festas solenes, que se celebrava normalmente onde estivesse a Arca da Aliança. Mas já fazia décadas que a arca estava perdida. Davi disse, nós não nos valemos dela no tempo de Saul, que foram 40 anos.
Então, quando Davi coloca a arca em Jerusalém e faz os planos para ter ali o templo, Davi planeja a convergência das tribos. Todos virão aqui para adorar, todos virão aqui para louvar. Isso é bom. Eu sei que hoje nós, nos últimos anos, temos aprendido diferente, não é? Isso aqui não é um lugar especial. Você é especial. Deus não mora aqui no templo. Deus mora em você. Onde você estiver, você é um templo de Deus. Nós estamos há tantos anos falando isso que agora as pessoas não sentem mais necessidade de vir ao templo. E agora os pastores estão preocupados. E agora como é que eu faço? Nós ficamos 20, 30 anos dizendo para as pessoas, não, sua casa é um templo, seu trabalho é um templo, a sua escola é um templo, o parque onde você caminha é um templo, lá na academia onde você está malhando, lá também é um templo. Em todo lugar que você estiver, você está na presença do Senhor, você pode adorar, louvar a Deus, orar a Deus, porque Deus te ouve onde quer que você esteja. Então tá beleza, agora não vou mais para a igreja, só vou para a academia. Boto um fone lá de ouvido, fico ouvindo lá os meus louvores, boto na esteira e beleza, prestei meu culto a Deus. Agora nós estamos lidando com esse nosso problema, não é? Porque nós dessacralizamos o templo e sacralizamos o povo. Numa sociedade individualista como a nossa, nós temos agora um dilema. O que Davi propõe é o ajuntamento. Aliás, não é nem Davi, é Moisés, né? Já vem lá de trás. É o ajuntamento. Davi escolhe um lugar. É por isso que os salmistas vão compor os chamados cânticos de degraus, os cânticos de peregrinação. Eles vão cantando as canções, as orações, enquanto se dirigem a Jerusalém para adorar. Davi, então, institui Jerusalém como um lugar de convergência para o povo de Deus, planeja o templo, não pode construí-lo, mas ele planeja uma outra coisa que também é boa. Ele cria um clero. Já havia a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, mas Davi institui os ofícios, o que cada um vai fazer. Uns serão cantores, outros serão porteiros, outros estarão fazendo os rituais de sacrifícios. Davi então distribui as tarefas. Ele cria um movimento litúrgico mais organizado. Culto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se na lei de Moisés o sábado era santo, Davi vai dizer que Deus deve ser cultuado todos os dias. Olha que legal. Davi ensinou que todo dia é dia de culto. E hoje nós podemos dizer que a vida é um culto. Quando a vida é um culto, a nossa reunião, o nosso culto, tem vida. Se você passa os 7 dias da semana na presença de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, consciente de que você é um templo onde Deus habita, quando a gente se reúne nesse lugar que chamamos de templo, o nosso culto tem vida, o nosso culto tem alegria, o nosso culto tem unção. Por quê? Porque nós vivemos cultuando. E aí, quando a gente se reúne, a vida se manifesta mais prazerosa e mais poderosa. Então, Davi trouxe elementos que até hoje incorporam a nossa liturgia. Davi não só compôs salmos, mas nos ensinou a falar com Deus, nos ensinou a orar. Tem muita gente que fica pensando, como é que é orar? O vocabulário a gente aprende nos salmos. A gente aprende a orar lendo os salmos. A gente aprende a reclamar com Deus lendo os salmos. Reclamar tem certas orações que a gente faz, convenhamos, que não é nem oração, é reclamação. Mas aí a gente aprende lá com o salmista, porque o salmista sabia fazer isso. A gente aprende a falar com Deus sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, a abrir o nosso coração. Por quê? Porque a gente viu que o salmista fez isso e ninguém foi fulminado. Então a gente pode fazer também, não é?
Então, com Davi, com o tipo de culto que Davi instituiu em Jerusalém, a gente tem, de certa forma, um prenúncio do que vai ser a igreja cristã. Hoje nós temos os nossos templos, os católicos têm o Vaticano. De certa forma, as religiões têm os seus lugares sagrados. E Davi construiu um lugar sagrado, um lugar que levava o seu nome. Na cidade de Davi, segundo os planos de Davi, Salomão construiu um templo. Salomão foi só o artífice, o executor da obra. Todos os planos, todos os recursos, tudo o que tinha que ser feito foi determinado antes dele por Davi, seu pai. Davi contribuiu para que Israel chegasse a um novo patamar de relacionamento com Deus, de adoração, de culto. Mas Davi morreu. E os reis que viveram depois dele não tiveram o coração tão dedicado, tão sincero, tão comprometido com Deus como tinha Davi. Nenhum rei de Israel, depois de Davi, foi tão sincero e tão apegado a Deus como ele. E é por isso que nós temos um movimento, de certa forma, que é fruto desta saudade, deste anseio por um novo Davi. O capítulo 11 do profeta Isaías vai mostrar exatamente esse desejo de que um rei como Davi surgisse. O profeta disse assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o espírito de Yahvé, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. Ele terá o seu prazer no temor de Yahvé, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Justiça e verdade, aquilo que todos nós gostaríamos de ver nos governantes. E qual a consequência de um rei que governa com justiça e com verdade? O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, como as águas cobrem o mar. O desejo era de um reino que trouxesse paz. Um outro rei como Davi, um rebento, alguém que nascesse daquela mesma árvore, daquela mesma linhagem. É um sonho, isso nós vamos chamar de messianismo, a esperança messiânica. Não é isso que acontece de quando em quando na política? Não foi o messianismo que elegeu Lula? Não foi o messianismo agora que elegeu o Bolsonaro? Há um pensamento messiânico na gente. Quando eu digo a gente é porque nós somos propensos a isso. A pensarmos que vai se levantar um rei, um governante, que vai fazer as coisas certas, que vai agir com justiça, que vai ser verdadeiro, nele a gente pode confiar. Tem até o hino, né? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Então esse governo de justiça e verdade produz paz. Essa forma simbólica, como está aqui apresentada, de lobo e cordeiro. Quem não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, não é? O lobo mau sempre come os 3 porquinhos, o lobo mau, ele come as ovelhinhas, mas aqui o lobo e o cordeiro estão juntos, o novilho e o leão estão juntos. A criança brinca com cobra, essa é coisa que é a poesia bíblica. Mas como segue o texto? Verso 10.
Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, Yahvé tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. O profeta Isaías já vivia numa época em que 10 tribos haviam sido dispersas e logo mais as outras 2 também seriam. E ele fala então do retorno dos judeus à sua pátria, da reunião das 12 tribos. Por que eles queriam um rei? Porque eles estavam espalhados por muitas terras. Eles haviam sido deportados da sua terra. E um rei deveria trazê-los de volta. Mas não é só um rei de paz, não é? Quando a gente vai lendo, a gente percebe o texto é mais complicado. Verso 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Durante muito tempo, os judeus guerrearam entre si. Aliás, judeus e israelitas, nós podemos dizer, né? A tribo de Davi fez guerras com as outras tribos, e ao longo dos séculos, muitas vezes isso aconteceu. Então, o profeta está dizendo que não haveria mais guerras internas. É mais ou menos como se nós disséssemos hoje que a Venezuela está pacificada, e que Guaidó e Maduro chegaram a um acordo, e os alimentos estão chegando na Venezuela, e eles não estão mais atacando pedras uns nos outros. Vocês estão entendendo? Era um governo que trouxesse paz interna para eles. Mas o texto ainda segue dizendo: ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que quem o atravesse apenas com sandálias. Então, na verdade, é o retorno da glória de Israel e, de novo, o período em que eles governaram os povos vizinhos. O que é o messianismo que acontece nos dias de Jesus? É o desejo que Israel não só volte a ser um povo unido, mas que eles subjuguem os povos vizinhos. E é aí que Jesus não se encaixa. A expectativa messiânica se frustra em Jesus. Porque parte da expectativa messiânica é um reino de paz para nós. Um reino de unidade para nós. E para os povos vizinhos, vamos dominá-los. Eles vão nos pagar tributo. Eles virão aqui para aprender conosco. A esperança messiânica no coração do povo se torna ambição de poder. E é aí que a coisa fica difícil. Porque Jesus, nós conseguimos ver em Davi uma figura de Jesus, enquanto Davi é um pastor e cuidador de ovelhas. Nesse sentido, Jesus e Davi se parecem. Mas quando Jesus tem que se parecer com o guerreiro, conquistar os povos vizinhos, matar edomitas, matar moabitas, matar amonitas, matar filisteus, matar sírios e exigir tributo de todo mundo, Jesus já não combina mais. Foi por isso que Jesus morreu. Porque ele não é o Messias que eles queriam. Ele não é o Messias que veio para escravizar. Ele é o Messias que veio para libertar. Ele não é o Messias que veio para ser servido, mas é o Messias que veio para servir. Ele não é o Messias que veio para enfermar as nações e para adoecê-las, para enfraquecê-las, para saqueá-las. Ele veio para curar, para salvar e buscar o que se havia perdido. Então Davi, por um lado,
Ele é uma figura que representa Jesus, mas somente o primeiro Davi, o primeiro momento. O frágil Davi é um bom exemplo do pastor Jesus. Mas o guerreiro Davi, com sangue nas mãos, não combina com Jesus. O único sangue que houve nas mãos de Jesus foi o dele. O único sangue derramado nas mãos de Jesus foi o sangue dele, em favor de nós, como ouvimos hoje. Então, o messianismo do Antigo Testamento, ele deve ser entendido de uma forma espiritual quando Deus o anuncia, para que ele possa ser compreendido hoje como cumprido em Jesus Cristo. Do contrário, Jesus não será o Messias que foi profetizado. Vocês estão entendendo? Os judeus querem um outro tipo de Messias. Nós cremos no Messias que veio para amar, para salvar, para cuidar. Nós, como cristãos, compreendemos Jesus como herdeiro de Davi. Eles, os judeus, não conseguem ver nele. Por quê? Não conseguem ver porque ainda querem um guerreiro. E nós queremos o príncipe da paz. Mas devemos a Davi o culto, a liturgia, os salmos, a poesia e provavelmente devamos a Davi esse nosso desejo de cultuar a Deus 7 dias por semana em qualquer lugar que estejamos. Ele fez o que pôde, construiu um templo, porque era o pensamento dele. Nós podemos ser diferentes, nós podemos ser o templo. Vamos orar? Senhor, ler as Escrituras de fato é um desafio. Há coisas nelas que nós temos dificuldade de entender. Há muito sangue nestas páginas, Senhor. É um livro sagrado para nós. Homens santos, biografias inspiradoras, mulheres santas, histórias interessantes sobre elas. Mas como entender, Senhor, o nosso papel na história, como entender a nossa religião, como entender a nossa fé derivando de tantas tradições. Como discernir o que é ser cristão hoje em dia, o que é ser discípulo de Jesus Cristo, o que é fazer a vontade de Deus. Davi serviu o Senhor na sua geração. Davi fez o trabalho que tinha que fazer nos dias dele, Senhor. Ele foi um homem de guerra e ele lutou as guerras dele, e eu creio que lutou inclusive algumas guerras que eram tuas, Senhor. Mas nós não queremos, Senhor, manchar as nossas mãos com sangue. Nós não queremos ser um povo violento. Nós não queremos ser um povo que pega em armas. Nós não queremos, ó Deus, a violência da espada. Nos lembramos agora, Senhor, do Getsêmani, quando disseste a Pedro para guardar a sua espada. Queremos recolher as armas, Senhor, para vivermos numa cultura de paz. Mas hoje estamos num país violento, Senhor. Estamos num país conflagrado. Estamos num país onde as mulheres estão morrendo por espancamento, Senhor. Estamos num país onde tem havido tanta violência, Senhor. É a violência urbana, a violência das drogas. É a violência doméstica, Senhor. É a violência da fome, é a violência da miséria. É a violência do abandono. Senhor, é a violência do aborto. Tanta violência, Senhor, em nosso país. Nós precisamos de um Messias, de um príncipe da paz. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos ajude.
a reconciliar a nossa nação, Senhor. Famílias estão divididas por causa da última eleição. Tem gente que não se fala, Senhor, por causa de 13 e 17. Precisamos de paz na nossa nação, Senhor. Precisamos de reconciliação na nossa nação. Quem poderá fazê-lo, Senhor? Levanta a tua igreja, Pai. Levanta os cristãos. Que nós sejamos homens e mulheres de paz. Que trabalhem pela justiça e pela verdade, Senhor. Nesses dias de tanta confusão, de tanta discussão, de redes sociais destilando ódio, nós queremos, Senhor, ser pessoas diferentes. Queremos construir templos, Senhor. Davi não pôde, porque foi um homem de guerra. Nós queremos ser de paz, para que possamos, cada um de nós, ser um templo, fazer da nossa casa um templo, fazer da nossa mesa de trabalho um templo, fazer da nossa bancada de estudos um templo, fazer, Senhor, do nosso carro um templo e não um instrumento de morte e de guerra. Que nós possamos fazer, Senhor, da nossa vida um altar, do nosso viver um culto que glorifique o Teu nome sempre. Amém.